Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Esse, essa aula ela tem bastante a ver com a aula que a gente viu sobre o apartheid. E a gente vai falar um pouquinho então de mais um país que adotou a segregação racial, no caso dos Estados Unidos, né? Agora que eu vi que eu escrevi, faltou o L na África do Sul. Mas enfim. O apartheid, então, a gente viu que ele aconteceu na África do Sul, né? Mas na mesma época, nos Estados Unidos também existia algumas leis que causavam essa segregação racial. E aí a gente vai ver, na verdade, o foco da aula de hoje é principalmente que a gente veja como que foi a luta dos negros para que eles tivessem os direitos garantidos. Bom, a segregação racial nos Estados Unidos, como é que ela vai se formar, né? Basicamente, a escravização ela foi proibida nos Estados Unidos em 1870 e a partir de então os negros passam a ser alvo dessa segregação racial. Eles não tinham direitos civis, ou seja, não tinham direitos básicos, como, por exemplo, votar, mesmo não sendo mais escravizados. Além disso, existiam grupos de supremacia branca, grupos violentos, como a Ku Klux Klan, que agia contra os negros. É um tema bem pesado esse, é bem triste. E também, né, os negros eles não podiam frequentar determinados espaços, então havia lugares para negros e brancos separados dentro dos ônibus, existia escola de negros e escola de brancos, banheiros de negros e banheiros de brancos, e muitas outras formas de opressão, tá? Bom, aqui é só para vocês verem como funcionava, que é uma fotografia do bebedouro. Então aqui está escrito white é para os brancos e colored é para os negros. Então aqui o negro não poderia de forma alguma beber água nesse outro bebedouro aqui. E lógico a gente percebe a diferença, né, de estrutura de um para o outro, né? A partir dos anos de 1950, a luta pelos direitos civis ela vai se fortalecer cada vez mais. E alguns acontecimentos eles vão ser importantes para isso. Um deles é a Rosa Parks. A Rosa Parks é uma mulher negra que estava sentada no ônibus e, pela lei, quando o homem branco entrou, ela deveria ter levantado e dado lugar para ele. E ela se recusou. Então, ela acabou sendo presa em 1955 por não ter dado um lugar para um homem branco. Os negros, então, diante dessa atitude da Rosa Parks, eles começaram a boicotar o transporte público, como uma forma de resistência mesmo, né? E aí, no ano seguinte, a Suprema Corte vai decidir que é proibido segregar pessoas dentro dos ônibus. Então, os ônibus passam a ser lugares onde qualquer pessoa pode frequentar. Um dos grandes líderes desse boicote, né, que tentou ajudar também a Rosa Parks, é o Martin Luther King Jr. Esse cara, gente, vocês têm que conhecer ele. Ele é um daqueles personagens da história que, enfim, fez coisas muito, muito, muito importantes e que não podem ser esquecidos. O Martin Luther King ele era um pastor da Igreja Batista cristão e ele vai então iniciar esse momento. A luta dele pelos direitos civis e pela igualdade é uma luta pacífica, né? Então, em 1963, ele vai liderar uma marcha pelos direitos civis em Washington, que vai reunir 200 mil pessoas. Essa é a fotografia do dia. Então, aqui é Washington. A galera toda aqui para ouvir ele falar. É aqui que ele fala duas frases que ficam famosas, que é Yes, we can, que significa sim, nós podemos, que depois o Obama vai utilizar essa mesma frase durante a campanha eleitoral dele. E também ele fala I have a dream, que é eu tenho um sonho, e aí ele começa o discurso falando I have a dream, e aí começa a falar sobre que mundo que ele quer ver, né? Um mundo onde há uma igualdade independente da cor da pele das pessoas. Ele vai receber o Prêmio Nobel da Paz em 64 por conta da sua luta, né, pelos direitos civis, mas ele vai ser assassinado em 1968, porque obviamente a luta dele incomoda muita gente que não quer a igualdade entre negros e brancos, então ele vai acabar sendo assassinado. Outro cara importante, outro líder que também foi assassinado é o Malcolm X. Esse, ao contrário do Martin Luther King, ele vai utilizar mais da luta armada como forma de reagir, de resistir à segregação racial. Também vai ser assassinado. Mas, apesar dessas mortes, né, o movimento vai conquistar importantes vitórias, como, por exemplo, o Ato de Direitos Civis de 64, que proibiu a discriminação em locais públicos, além do Ato de Direito de Voto em 65, que vai retirar as restrições de voto. Bom, gente, esse assunto é um assunto bem importante, vocês viram aqui bem resumidinho, né? O livro de vocês também traz pouca coisa sobre isso, mas é para a gente saber, né, que embora tenha ocorrido
formas de discriminar os negros na sociedade, eles lutaram sim para que isso fosse modificado e tiveram grandes conquistas, né? Então, se a gente pensar que em 64 até 65, na verdade, os negros não poderiam nem votar e que nos anos 2000 houve uma eleição de um presidente negro, que foi o Barack Obama, a gente percebe que nesses 40 anos muita coisa mudou, né? E graças a essa resistência e a luta dessa galera pelos direitos civis. Então, se tiverem curiosidade, procurem um pouquinho mais sobre o Martin Luther King, que é bem interessante a história dele. Na atividade que vocês vão receber, tem uma imagem de uma menina chamada Ruby Bridges. Essa menina, gente, a fotografia é ela sendo escoltada até a escola por 4 policiais federais. Isso aconteceu porque a Suprema Corte vai autorizar que crianças negras frequentem escolas de brancos, e ela vai ser uma dessas crianças. Ela tem apenas 6 anos e ela foi escoltada pela polícia e várias pessoas xingando ela no meio do caminho para ela não ir para a escola. Ou seja, esse era o nível, né? Enfim, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Beijos.